Olá, tudo bem? Agora nós vamos prosseguir nosso curso de materiais elétricos e magnéticos. Dessa vez estaremos falando sobre os materiais semicondutores. Os materiais semicondutores ficam, como o nome diz, entre os condutores e os não condutores. O que são os materiais semicondutores? Possuem condutividade intermediária, fica entre os condutores e os não condutores. Eles não são nem condutores nem isolantes e têm propriedades interessantes que são muito utilizados no nosso dia a dia, como, por exemplo, controle de corrente e exemplos de materiais que possuem essas características são o silício, o germano, carbono. Ah, em comparação com os condutores, que têm alta condutividade, os semicondutores têm uma condutividade média e os isoladores possuem uma baixa condutividade. A estrutura atômica dos materiais condutores são os materiais tipicamente que estão na camada 4 da tabela periódica, 4A, que possuem 4 elétrons na camada de valência e costumam fazer ligações covalentes, formando assim estruturas cristalinas. Essas ligações covalentes são aquelas nas quais os elétrons são compartilhados entre os átomos que fazem parte da estrutura. Eles possuem um certo grau de tolerância à, à temperatura, são melhores condutores à medida que a temperatura vai aumentando e piores condutores à medida que a temperatura vai diminuindo. Corrente elétrica, ela pode fluir por um material semicondutor, desde que existam elétrons livres ou lacunas nessas estruturas atômicas, o que não costuma acontecer quando a estrutura é puramente cristalina. Por isso é feita a dopagem desses materiais com a adição de algumas impurezas. Primeiro ele é purificado e depois são adicionadas impurezas numa proporção adequada para que eles melhorem sua condutividade, inserindo assim elétrons livres ou lacunas na estrutura molecular, podendo ser do tipo P e do tipo N. Vejamos, o tipo N possui excesso de elétrons livres, N de negativo, e uma das impurezas que podem ser adicionadas ao silício ou ao germânio é, por exemplo, o fósforo. Então, o fósforo possui 5 elétrons na camada de valência. Isso faz com que, na hora que ele entra na estrutura molecular, sobre um elétron quando ele fizer as ligações covalentes com o silício, por exemplo. Aqui temos também um exemplo do boro, que é uma dopagem do tipo P. A dopagem do tipo P falta um elétron na camada de valência, porque os elétrons que são inseridos, os átomos que são inseridos, possuem 3 elétrons na camada de valência, e por isso, na hora que vão fazer a ligação covalente na estrutura cristalina, fica faltando um elétron. E essa lacuna também facilita com que elétrons circulem de lacuna em lacuna. Uma coisa interessante acontece quando a gente junta um material do tipo P com um material do tipo N.
A gente tem a famosa junção PN, que é, ah, que é a estrutura onde ocorre alguns fenômenos físicos interessantes. Por exemplo, aparece uma barreira de potencial entre a junção ali, dependendo do sentido de circulação da corrente, essa barreira de potencial aumenta ou diminui. E isso é interessante para criar componentes eletrônicos, como por exemplo o diodo, que é uma junção de um material semicondutor tipo P com um material semicondutor tipo N. E é ótimo para circular corrente em um sentido e uma barreira no outro sentido. Os transistores são uma junção do tipo P com a do tipo N com a do tipo P, um sanduíche tipo N ou um sanduíche tipo P, N, PN ou PNP, e funcionam como interruptor ou como amplificador. É muito utilizado na parte da eletrônica em geral. As aplicações principais são computadores, celulares, automação, praticamente tudo quanto é tecnologia dos tempos modernos, dos dias atuais. Eu vou deixar um exercício, vou deixar nas nossas plataformas, para vocês pesquisarem sobre o processo de litografia, que é o processo no qual são formados os processadores modernos, que são utilizados, por exemplo, no seu celular. Então, por hoje é só, agradeço e até mais.